Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração, e como é bom nós estarmos unidos na mesma fé, meditando na palavra de Deus, essa palavra que nos cura, que nos fortalece, que nos transforma, é ou não é verdade? Como é bom nós ouvirmos a voz de Deus. A gente já levanta cedo, recebe essa palavra e a palavra de Deus vai te dando direção, a palavra de Deus vai te curando, vai enchendo o teu espírito, vai te dando vida. É muito bom nós ouvirmos a voz de Deus, né? Eu te garanto que o seu dia já começa diferente quando você coloca no coração um desejo de meditar na palavra do Senhor. Então, vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar a Deus por esse dia maravilhoso. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos de pé. Obrigado pela saúde. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pelos dias bons, pelos dias maus também, porque nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, Deus, fala com essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que essa palavra entre como flecha no seu coração e que a tua palavra venha falar poderosamente na sua alma. Abençoa os inscritos, intercessores, colaboradores, membros, patrocinadores e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a tua palavra aqui na internet. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom poder te receber aqui mais uma vez nesse Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando aquele like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, não tem problema, você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas, que sempre vai ter uma palavra poderosa para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 8. 1 Samuel 2, 8. Eu vou ler só o versículo 8. O capítulo todo é tremendo, tá? Mas eu vou ler só o versículo 8. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, e para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Olha que versículo poderoso para a nossa vida, que está inserido dentro do contexto do cântico de Ana, que foi humilhada, foi desprezada por Penina. Você conhece a história. Ana não podia ter filhos, pelo fato de não poder ter filhos, ela foi desprezada por Penina, que era uma das mulheres de Eucana, que era marido de Ana, né? Havia amparo na lei na época que quando a mulher se não gerasse filhos para o seu marido, o marido poderia, né, se relacionar com uma outra mulher e essa mulher manteria a sua descendência. Era a lei que havia naquela época. Então, Penina era uma mulher que constantemente humilhava Ana porque Ana não poderia ter filhos. Ela desprezava Ana, ela humilhava Ana. E Ana, durante muitos anos, chorava, sofria, porque não tinha condições de ter filhos. Até que um dia Deus resolveu abrir a madre de Ana. Deus abriu a madre, fez o milagre e Ana começou a gerar. Ela gerou o primeiro filho, Samuel, e depois Deus foi mandando mais filhos para Ana. Deus fez Ana se tornar mãe, né? E mãe de mais filhos, não somente de Samuel. E é interessante que depois ela vai falar do que Deus fez, né? Que aquela que gerava parou de gerar, enfraqueceu. E ela, que era uma mulher estéril, que não tinha condições de dar luz, agora estava dando a luz a filhos. Aí você passa a entender mais a profundidade desse versículo dentro desse pequeno contexto que eu contei para você, que Deus levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para trazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e se assentou sobre eles o mundo. Ela está dizendo o seguinte, que Deus pegou alguém necessitado, alguém do pó, alguém que é pobre, e honrou, e exaltou. Deus pega a pessoa da necessidade e honra, levanta o pobre do pó, e exalta o necessitado, né? Ele levanta, ele ergue, ele faz. Ela está falando da grandeza de um Deus que pega alguém
que tinha uma vida humilhada, uma vida desprezada e coloca agora com uma vida de honra, né? Coloca agora com um tempo de exaltação. A própria Bíblia fala isso em vários versículos, né? Tiago diz isso, fala que Deus ele exalta o humilde, mas ele abate o soberbo, né? Deus ele ouve o humilde, ele escuta o humilde, os seus ouvidos estão atentos para aqueles que são revestidos de humildade, porque humildade é uma das características de Jesus. Enquanto Deus ele exalta o humilde, ele abate o soberbo, né? Deus não suporta a arrogância, Deus não suporta a prepotência, o orgulho. Não é uma coisa que Deus enxerga com os olhos positivos. A verdade é que Deus ama a humildade, né? A própria Bíblia fala, sejam mansos, né, e humildes, né? Jesus ensinou isso para que a gente pudesse ser igual a ele, ser manso e humilde na forma de viver, no comportamento, na maneira como a gente lida com as pessoas, né? Humildade é você sempre se colocar em uma posição de igual, é não se achar melhor do que ninguém, é não se enxergar superior a ninguém, mas sempre essa posição de igualdade, de você entender que você é tão dependente de Deus como a pessoa que está do seu lado, né? E você não vai se achar melhor do que ela porque você não vê mérito em você, você não vê grandeza em você, senão tudo que você tem é o próprio Deus que tem feito. E ela diz que Deus pega alguém que era pobre do pó e necessitado e levanta. E você precisa crer nessa palavra, sabe? Independente do tempo que você está vivendo, Deus é capaz de pegar você, tirar da pobreza, da necessidade, da humilhação, do desprezo e te colocar em um lugar de honra e te colocar em um lugar de destaque, um lugar de exaltação. Deus sempre fica do lado do mais fraco. Guarda essa frase. Deus sempre fica do lado do mais fraco. Deus nunca toma o lado daquele que se manifesta mais forte. Deus sempre fica ao lado do mais fraco. Tem vários versículos na Bíblia, diga ao fraco, eu sou forte. Eu sei que está fora de contexto, que é outro sentido que está informando lá, né? Mas quantas das vezes Deus falou para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. É sempre no lado do fraco que Deus aparece, é sempre no lado da fraqueza que Deus está presente. Para quê? Para dar força, para dar vigor, para dar ânimo para permanecer. Quando você se acha forte demais, quando você se acha inteiro demais, você não tem condições de depender de Deus. Você vive como uma auto-independência, né? Você não encontra necessidade de se relacionar com Deus porque você se acha auto-independente. Você acha que não precisa dele para nada, que você resolve tudo sozinho, que você faz tudo sozinho, que você resolve e faz todas as coisas, quando na verdade nós somos criaturas miseráveis que dependemos todos os dias do amor de Deus. A Iana está falando, esse Deus é tremendo, porque ele pega a mulher que estava necessitada, que não tinha filhos, que era pobre, que veio do pó, e Deus fez ela dar luz a filhos, enquanto aquela que tinha muitos filhos, mas era soberba, arrogante, prepotente, parou de gerar. Olha o que Deus fez. Pegou alguém que não tinha e passou a dar a filhos. E a outra que tinha muitos parou de ter filhos. Simplesmente porque Deus dá graça ao humilde. Ele abate o soberbo, mas ele exalta o humilde. Essa é uma característica que todos nós precisamos ter. Ser revestidos de humildade. Carregar a humildade na forma como a gente lida com as pessoas, no comportamento, na maneira como a gente vive a vida, na forma como a gente lidar com pessoas que não podem nos dar nada em troca, sem interesse nenhum. Não é se relacionar com as pessoas pelo aquilo que elas podem nos oferecer, mas se relacionar com as pessoas pela forma como Deus me ensinou a amá-las, pela forma como Deus me ensinou a fazer por elas. Percebeu isso? Entendeu essa importância? Você se revestir de humildade, porque Deus sempre fica do lado do mais fraco. Então, se você está sendo humilhado, pisada, angustiada, se você está sendo rejeitada por uma penina que de repente está desprezando você, continua firme com o Senhor, porque Deus sempre está do lado daquele que é mais fraco. Deus sempre está do lado daquele que é rejeitado. Deus sempre está do lado daquele que é humilhado, daquele que é colocado para baixo, daquele... É esse lado que Deus assume. Deus nunca assume o lado do agressor, Deus nunca assume o lado daquele que toma a iniciativa para fazer o mal.
para se revestir de orgulho, prepotência, não. É sempre se revestindo de humildade. Percebeu essa palavra? Então, esse é o Deus que nós cremos. Pega alguém que não era nada, de família pequena, sem condições financeiras, sem estrutura nenhuma, levanta esse cara e coloca ele no meio de príncipes. Gente, eu já vi Deus fazer isso assim de forma rápida na vida de pessoas. Pessoas que outrora não tinham nada, não possuíam nada, e depois Deus pegou e explodiu a vida dessa pessoa. A pessoa cresceu, prosperou, se tornou um dos maiores empresários do ramo, do seu segmento, do seu nicho, né? Porque Deus faz essas coisas, cara. Deus faz essas coisas. Deus vê graças em determinadas pessoas e resolve levantar e resolve fazer. Porque cada um Deus trabalha de acordo com o propósito. Então, carrega a humildade no teu coração. Não deixa a prepotência dominar você, sabe? Não seja alimentado pelo sentimento de penina, de querer desprezar aquele que não tem o que você tem, de querer desprezar aquele que não possui o que você possui, sabe? Não despreze as pessoas porque elas não conquistaram o que você conquistou, não têm o que você... Não faça isso. Nessa vida tudo é passageiro, né? Há um versículo na Bíblia que fala que quando nós morrermos, não ficará... nós não levaremos nenhuma indústria, nenhuma obra para nós na sepultura, sabe? Quando você morrer, toda a obra que você realizou vai ficar aqui, vai ficar nessa terra, e você não vai levar nada contigo para a sepultura, nem o seu dinheiro, nem o seu conhecimento, nem a sabedoria, seus diplomas, tudo isso é para a terra, entende? Tudo isso é para cá. Agora, se você se revestir de humildade, se você deixar um legado espiritual para a vida de alguém, isso vai ser passado de geração em geração. E isso vai servir para abençoar a vida de outras pessoas. Não deixe o sentimento de penina dominar teu coração a ponto de você ter inveja dos outros, rancor das pessoas, sabe? É uma palavra muito tremenda que Ana está trazendo para nós aqui. Levanta o pobre do pó, desde o esterco, e exalta o necessitado. Ou seja, Deus exalta o necessitado. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante da potente mão do Senhor, o Senhor o exaltará. Não é o que a Bíblia fala? Para o fazer assentar entre os príncipes. Ou seja, ele pega o necessitado e coloca entre os príncipes. Isso aqui me faz lembrar das promessas de Deus até na minha vida, que eu recebo desde quando eu era criança. E Deus falava que ia me colocar para sentar diante de pessoas importantes, diante de príncipes, diante de autoridades. E quando eu tenho oportunidade de estar diante de pessoas assim que são de muita influência, importante na nação, no Brasil, eu fico vendo que isso me faz lembrar o que Deus prometeu lá atrás, sabe? Que eu continuo sendo nada, né? Mas quando eu não era realmente nada, Deus dizia, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou fazer isso acontecer, e as coisas começaram a acontecer e se manifestar sobre a minha vida. É esse Deus que nós cremos, é um Deus que pega alguém necessitado do pó, da miséria, de uma situação difícil, ou como ela usou uma expressão muito forte, é que ele tira do esterco, né? Que é uma expressão ligada a fezes, né? Para dizer o seguinte, ele tira o cara da lama, é o sentido que ela quer trazer, ele tira o cara da lama, pega o necessitado e coloca no meio dos príncipes. E você sabe que tem gente que passa por isso, né? Tem gente que vivia nas drogas, na maconha, na cocaína, bebendo, cheirando, dormia igual um bicho no meio do mato, não tinha nada, não tinha família, não tinha caráter, não tinha nem amor próprio. Deus pegou, tirou esse cara desse mundo, transformou a tua vida, mudou a tua história, e hoje você está bem, está aí dando glória a Deus com a sua família, né, vivendo uma vida boa, porque esse é o Deus que nós servimos. Ele tira o cara da necessidade, levanta ele, arranca da lama, muda a história, transforma a vida dele e nos leva para o seu propósito. Pai, obrigado pela tua palavra, que essa palavra incendeie o nosso coração, essa palavra queima na nossa alma, porque nós sabemos que tu és um Deus que exalta o humilde, tu és um Deus que levanta aquele que é abatido, o Senhor dá força ao necessitado. Aqui tem pessoas que estão ouvindo essa palavra e que talvez estão passando por isso.
passaram por momentos de humilhação, de necessidade, de crises, mas o Senhor é um Deus que pode honrar, exaltar, levantar e fazer o seu propósito se cumprir sobre a vida dela. Abençoa a casa dessa pessoa, a família dela, dê ela um dia extraordinário em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu essa palavra, concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então me ajude a fazer a obra de Deus aqui na internet. Clica aqui embaixo nessa setinha torta que está no YouTube e manda para um amigo, para um colega, para um parente, para um familiar, no grupo de WhatsApp, Facebook, não sei, manda para geral, para que mais pessoas recebam da mesma palavra que você está recebendo hoje, tá certo? E se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro do meu canal aqui, você me ajuda a continuar a propaganda a palavra de Deus aqui nos devocionais, você tem prioridade de resposta nas lives, na hora que você comenta aqui embaixo, aparece que você é membro do canal, aparece um selozinho do lado que é muito legal, que mostra que você está apoiando esse canal e acima de tudo, você nos ajuda a continuar falando de Jesus aqui na internet, tá certo? Se você quiser de alguma forma contribuir com o meu ministério, pastor, Mãe de Paz tem sido uma bênção na minha vida, os devocionais têm impactado a minha alma, só Deus sabe o quanto esse ministério tem sido relevante e eu queria de alguma forma semear na sua vida. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número, nossa chave Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, com amor, faça isso porque você entendeu que é relevante a propagação da palavra de Deus aqui na internet. E aguarda aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Mãe de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração e fica com essa palavra na tua alma, que Deus levanta o necessitado, Deus levanta o homem do pó e coloca para sentar entre os príncipes, porque aqueles que são humilhados Deus exalta, mas aqueles que se exaltam Deus humilha, né? A Bíblia mesmo fala, se humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo certo, no tempo dele, ele vos exalte. Então é muito melhor você se humilhar diante de Deus. Se revista de humildade, sempre seja simples e não deixe o orgulho, prepotência, soberba dominar a sua cabeça. Até amanhã.